Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é um tempo especial que nós vamos meditar juntas nesse livro precioso que é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Será que alguém vai estar comigo hoje à noite, nessa sexta-feira? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Hoje nós vamos avançar para o capítulo 25 e assim nós chegamos à metade desse livro tão precioso que tem 50 capítulos. E eu entendo que são muitos capítulos porque nós precisamos, a cada encontro, fundamentar mais a nossa fé, fortalecer mais a nossa fé. Eu percebo assim que em todas as áreas da nossa vida nós passamos por processos. E tem um dia especial, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então tem um dia que a palavra vem e ela entra no seu coração de uma forma diferente que em outra ocasião não entrou. E às vezes são coisas até semelhantes que foram ditas, mas tem um dia certo, né, para que aquela palavra te encontre. Então, que seja hoje aí na sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, Ju, boa noite, Kênia, saudade de vocês, minhas irmãs. Quanto tempo, né? E eu creio que hoje nós vamos colocar mais esse tijolinho para fortalecer a nossa fé. Hoje é um tema muito, muito especial e eu creio que você vai receber muita clareza dos céus para sua vida. Boa noite, Darliane, Deus abençoe. Noélia, glória a Deus. Que bênção. Estamos aqui reunidas. Eu andei um pouco sumidinha, né, porque eu tava viajando, eu fui pra casa dos meus pais, eu até postei esses dias um story aí com a minha mãe, eu tava ali meditando a palavra com ela, declarando as promessas com o diário de oração. Foi um tempo tão bom, né? Como eu disse, né? Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu e era esse tempo de feriado, foi um tempo para eu valorizar e ter um tempo de qualidade também ali com os meus familiares, foi muito bom. E aí agora a gente vai avançar aqui para o capítulo 25. Boa noite, Lídia, Deus abençoe, que bom que você está aqui. Boa noite, Andrade 499. Adriana Paula, glória a Deus, que bênção. Então, você que tem aí o seu livro físico, já posiciona lá no capítulo 25. Você que não tem problema, nós vamos ler linha por linha aqui juntas e vai ser uma bênção. Pega um papel, pega uma caneta e vai anotando o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração. Muitas vezes a gente conta só com a nossa memória, né? Mas ali naquele momento, né, no calor da emoção, a gente acha que vai lembrar depois. Mas é melhor você ter anotado, assim a sua mente pode descansar, né, e receber tudo que tem para receber sem essa preocupação de não esquecer algo. Então, sempre venha para cá com papel e caneta, combinado? Vamos orar então, consagrando esse encontro ao Senhor, pedir para que Ele venha nos conduzir? Paizinho, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade em nos permitir estar aqui em mais um encontro para meditarmos nesse livro precioso que é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Pai, nós convidamos a Tua doce presença para nos envolver nesse momento. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, Senhor, dos nossos corações. E Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir nesse encontro, venha revelar a verdade aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui dessa live, ó Pai, fortalecidas, edificadas, direcionadas por Ti, com decisões tomadas, ó Pai, que endireitam os nossos caminhos, nos aproximam, Senhor, da Tua vontade, do Teu propósito, Senhor, de todas as promessas que Tu tens para nós. Pai, que hoje, nesse encontro aqui, seja liberado cura, seja liberado libertação, ó Pai. Que vidas sejam alcançadas por Ti, ó Pai, que o Teu reino se expanda através do nosso posicionamento aqui nessa noite. Nós estamos aqui, ó Pai, com o coração sedento, por mais da Tua presença, por mais sabedoria, ó Pai, por mais direção, por mais revelação, por mais clareza. Ministra o nosso coração, ó Pai, que essa noite seja uma noite especial, onde a Tua palavra vai penetrar no mais profundo do nosso ser, do nosso entendimento, e nós teremos a clareza que nós precisamos, ó Pai, para romper com tudo aquilo que tem nos paralisado e recebermos, Senhor, todas as Tuas boas promessas. Sê conosco, ó Pai, do início ao fim desse encontro. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, pega aí o seu livro. E antes de eu ir para o livro, eu queria compartilhar com você uma palavra. Se você tiver aí com a sua Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia NAA. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Isaías 55, versículo 10 e 11.
Isaías 55, versículo 10 e 11. Diz assim, Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quero que você grave bem esse versículo 11, Isaías 55, 11. Olha o que o Senhor está falando ao seu coração. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus irmãos, uma coisa nós podemos ter certeza, todas as vezes que nós pegamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, né, e nós abrimos, Deus está falando conosco. São as palavras da boca de Deus sendo reveladas a nós que somos filhas, que somos herdeiras das promessas. E eu tenho falado isso, comunicado aqui com vocês, né, que nós devemos ir para as Escrituras não só para estudar, não só para meditar, mas para encontrar, né, e tomar posse das promessas que o nosso Pai deixou aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem caminhado no raso, a gente diz que a gente crê no Senhor, mas não conhece a palavra, não tira, né, um tempo do nosso dia para meditar na palavra, para aprofundar, sem depender, né, de pregações, só você e o Senhor, para ter aquele encontro onde Ele vai ministrar o seu coração. Então eu oro ao Senhor para que Ele encontre aí em você um coração disposto a se render a Ele e a buscar como uma verdadeira adoradora, que o adore em espírito e em verdade. Que você se renda a Ele, que você possa ter prazer em meditar na palavra, em ser ensinada, deixar a palavra te ler, porque todas as vezes que a gente abre a Bíblia, nós somos transformadas. A cada dia que a gente se permite, né, ter contato com a palavra do Senhor, a palavra ela vai nos lendo, ela vai nos examinando. E pouco a pouco nós vamos nos quebrantando. Então, como é precioso ter esse tempo de meditação na palavra. Muitas vezes nós estamos tropeçando e não reconhecemos que é porque nós não estamos com o manual da nossa vida aberto. Nós não estamos consultando ao Senhor, nós não conhecemos os princípios, nós não conhecemos a vontade do nosso Pai, nós não conhecemos as promessas. Nós precisamos tirar essas escamas dos nossos olhos, nós precisamos parar de nos apoiarmos na força do nosso próprio entendimento e a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. Eu fico pensando assim, né? O dia que Jesus voltar e nós tivermos que olhar nos olhos dele e você imagina ele te perguntar assim, você nunca leu a Bíblia toda? Por quê? Você não quis conhecer mais sobre mim? Porque todo o Velho Testamento aponta para Jesus. E é dolorido pensar nisso, né? Alguém que diz que te ama, você imagina que essa pessoa vai querer conhecer tudo sobre você. Então, se nós amamos ao Senhor, precisa haver evidências na nossa rotina, no nosso caráter, de que verdadeiramente nós temos prazer na presença dEle. Não faz sentido eu querer passar a eternidade com o Senhor, se aqui eu não separo um tempo para estar com Ele, se aqui para mim o tempo de oração não é um refrigério, mas é um peso. Então, que você possa pensar sobre isso. E a Bíblia fala, né, que um dia nós teremos que prestar conta de cada coisa, de cada palavra, de cada atitude diante do Senhor Jesus. E que você possa ser encontrada íntegra, que você possa ser encontrada fiel, que você possa ser encontrada como alguém que conhece as Escrituras, que vive alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Que você não seja uma pessoa que só conhece o Senhor de ouvir falar, mas que você tenha comunhão diária com Ele. Amém? E
Não sei porque eu tô falando tudo isso antes, mas eu creio que é algo que a gente precisa despertar. Se você começou o início desse ano e não estava lá entre os seus objetivos do ano, ler a Bíblia inteira, ainda que você já tenha lido alguma vez. A gente precisa ler com constância a Bíblia. Todos os anos a gente precisa ler a Bíblia inteira. Porque a cada leitura nós não somos mais as mesmas. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Quando nós meditamos na palavra, nós estamos meditando junto com o autor. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos revelando a verdade, nos conduzindo. Então, a cada meditação a gente consegue acessar os tesouros mais escondidos. E a cada meditação a gente consegue avançar em mais profundidade. Então, o meu convite para você é: saia do raso. Saia do raso. Se você tem dificuldade em entender as Escrituras, compre uma Bíblia com uma tradução mais acessível. Eu sempre falo aqui da tradução NBV, Nova Bíblia Viva, tem a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tem a NVI, que também é acessível, NVT. Tem aqui mesmo no Instagram, não sei se você já viu, mas a gente já meditou junto no livro de Salmos inteiro, no livro de Esther, no livro de João, no livro de Tiago, no livro de Provérbios. Tem tudo aqui, completinho, né? Versículo por versículo. E se você quiser caminhar um pouquinho mais próximo de mim e das amigas de Jesus, nós temos também uma comunidade fechada, onde a gente se encontra 3 vezes por semana para meditar na palavra. E nós estamos estudando a Bíblia toda, versículo por versículo. Agora nós estamos no livro de Êxodo. E como faz diferença nós estarmos ali, tendo esse tempo de comunhão através da plataforma Zoom, né? Onde lá elas me veem e eu as vejo, é diferente daqui. E através da palavra nós somos fortalecidas e edificadas por tantas pautas, por tantos temas, né? Às vezes a gente acha assim, o que eu vou aprender com Êxodo? Nossa, tanta coisa, tantos princípios. Como a gente aprende, né, com as histórias na palavra de Deus. E como é precioso se aprofundar. Então, se você tem dificuldade e gostaria, né, de estar numa mesa para meditar junto à palavra de Deus, é só comentar aqui a palavra devocional, que depois você vai receber um link no seu privado para você fazer a sua inscrição e estar conosco. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, assim como tem sido na minha e de várias amigas de Jesus. Olha lá, Renilda, somos transformados pela palavra. É exatamente isso, Renilda. E não tem como, né, você estar ali constante, meditando na palavra e você não ter novos comportamentos, novos sentimentos, novos resultados. E isso vai impactando não só a sua vida, mas todo mundo que está ao seu redor. As pessoas começam a perceber que você está diferente. E isso é maravilhoso, né? Não é só sobre nós, mas é sobre as pessoas que Deus deseja alcançar através do nosso posicionamento, da nossa transformação. E é isso que eu oro, para que o seu coração se renda e seja abrasado agora em nome de Jesus, para que você busque mais a palavra do Senhor de todo o coração. Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para os nossos caminhos. Então, pare de andar, né, por caminhos escuros, por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, né, e vem caminhar recebendo do Senhor todos os dias um maná fresco, uma porção do céu, uma direção para a sua vida. Isso faz toda a diferença. Muito mais do que às vezes a gente pode imaginar. Eu vejo que às vezes a gente acha que a gente está em comunhão com o Senhor, mas depois que a gente começa mesmo a com constância declarar a palavra, meditar na palavra, orar, jejuar, a gente vê o quanto que às vezes a gente estava fria. E nós precisamos desse posicionamento para que de fato, né, 2026 seja um ano novo. Nós estamos agora, né, finalizou o carnaval, muitas pessoas falam que o ano só começa depois do carnaval. O nosso ano das Amigas de Jesus já começou faz tempo. Muitas pessoas falam que só começa depois do carnaval, né? E o seu ano só vai ser diferente se você se tornar também uma pessoa que pensa diferente, que comunica diferente, que se posiciona diferente, né? Que coloca o Senhor em primeiro lugar. Senão vão se repetir os mesmos e velhos resultados. Então, dito isso, vamos lá então para o capítulo 25. Hoje o tema é as 3 testemunhas. E aí eu coloquei aqui as 3 testemunhas do Tribunal da Fé. E aí eu gostaria que você guardasse aí Isaías 55:11
porque vai casar muito bem com o que a gente vai conversar aqui, esse versículo. Então, o capítulo 25 inicia assim: em todos os casos, há 3 testemunhas: a palavra, a dor e o doente. Então, o que ele vai explicar aqui pra gente, o autor? Quem aqui já foi a um tribunal, né? Alguma audiência, né? Que tem o juiz, que tem o advogado? Tem alguém aqui que já foi em uma audiência? Lá no fórum, né? Já compareceu assim a um tribunal? Já foi testemunha? Algo assim você já viveu? E aqui ele vai dizer que existe um tribunal da fé. E nesse tribunal da fé tem 3 testemunhas. A primeira testemunha é a palavra, que é a testemunha de defesa. A palavra declara: pelas suas pisaduras fostes sarados. Essa palavra está lá em Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Então, a primeira testemunha lá, a Aida diz que já foi no fórum em uma audiência. Então, geralmente tem lá a testemunha de defesa, a testemunha de acusação, né, e o juiz. E aqui ele vai falar sobre 3 testemunhas. E você é quem vai desempatar nesse tribunal da fé, nessa audiência. Então, a primeira testemunha é a palavra. A palavra declara: pelas suas pisaduras fostes sarados. Isaías 53, 5. A segunda testemunha é a dor. Então, de um lado, no tribunal da fé, quem aí quer ser curada, quer ser liberta, tá tendo ali a audiência de cura, tá tendo ali a audiência de libertação, tá tendo ali a audiência de restauração, tá tendo ali a audiência de restituição. Mas vamos focar aqui na cura. Tá tendo uma audiência da cura que você precisa. E aí a primeira testemunha é a palavra. E aí a palavra declara: pelas suas feridas fostes sarados. Isaías 53, 5. E aí vem a segunda testemunha. A primeira testemunha é a palavra, a testemunha de defesa. Aí vem a terceira testemunha, que é a dor, que é a testemunha de acusação. E a dor, ela declara a enfermidade, declara que a enfermidade não foi curada, declara o sintoma. E a dor, ela é penosa, e o doente não sente nada a não ser dor. E aí tem a terceira testemunha, que é o doente, a pessoa que precisa da cura, a pessoa que está adoecida, adoentada. E aí o doente é quem vai desempatar nesse tribunal da fé, porque de um lado nós temos a testemunha de defesa, que é a palavra, que diz: pelas suas feridas fostes sarados, e do outro lado nós temos a testemunha de acusação, que é a dor, o sintoma, que fala assim: a enfermidade não foi curada, porque eu estou sentindo dor ainda. E aí vem a terceira testemunha, que é você, que vai desempatar. E aí o doente, ele tem a opção de entrar em concordância com a testemunha de defesa, que é a palavra, ou com a testemunha de acusação, que é a dor. O doente declara: pelas suas feridas sou curado, colocando o seu testemunho ao lado da palavra. E ele se recusa a retratar seu testemunho. Afirma em face da dor e da evidência dos seus sentidos que está curado. E mantém firme a confissão da sua fé. E Deus a honra. O Altíssimo sempre atende aqueles que atentam à sua palavra. Isaías 55, 11 vai dizer: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Olha que poderoso. Tem alguém comigo? Tem alguém entendendo isso aqui que a gente está compartilhando aqui? E aí eu quero saber quem é você nesse tribunal da fé. Você quer receber cura. Cura para sua alma, cura para seu corpo físico. Só que existe lá nesse tribunal a testemunha de defesa, que é a palavra de Deus, que ela não volta vazia. E temos a testemunha de acusação, que é a dor, que é o sintoma, que é o exame,
que é alguma palavra que alguém liberou sobre a sua vida. E você vai desempatar. Você tem o poder de desempatar nesse tribunal da fé. Você é a terceira testemunha, você pode desempatar. E aí, com quem que você vai concordar? Com a testemunha de defesa ou com a testemunha de acusação? Com quem você tem concordado? Quando você sente uma dor, quando você sente um sintoma, quando o exame sai com um resultado ruim, você entra em concordância com a palavra ou você entra em concordância com a dor? E hoje nós estamos aqui para nós aprendermos de uma vez por todas a não anularmos a palavra de Deus. Porque é você que, através do seu posicionamento, vai desempatar esse tribunal da fé. Se você se posicionar em concordância com a palavra, Deus vai te honrar. Mas se você se posicionar em concordância com a dor, ficar só liberando e declarando o que você está sentindo, a Bíblia é muito clara que ela diz que o justo viverá pela fé. O justo vive por aquilo que ele crê, e o justo crê na palavra de Deus. O justo não vive por como ele está se sentindo, o justo não vive por como estão os sentimentos, ou os sintomas, ou os resultados dos exames dele. O justo vive pela fé na palavra. Então, o justo, que é todo aquele que crê em Jesus, que entregou a vida para Jesus, ele precisa se posicionar em concordância com essa testemunha de defesa, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então, você tem a oportunidade de desempatar nesse tribunal da fé, entrando em concordância com a palavra, que é a testemunha de defesa, ou ficando do lado da dor, que é a testemunha de acusação. E aí o texto vai discorrer e vai trazer ainda mais clareza para nós. Contudo, com frequência, quando abrimos a Bíblia e provamos que pelas suas feridas somos saradas, as pessoas dizem: sim, disto eu sei, mas ainda sinto dor, ela ainda não me deixou. E aqui que está algo muito, muito poderoso que pode te libertar hoje. Que essa palavra encontre o seu coração disposto a obedecer, disposto a se render à verdade da palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente vem aqui para Isaías 53, 4 e 5, que diz assim: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha só como a palavra, ela é clara. Certamente, olha esse advérbio. Certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos saradas. Então, quando você, ao invés de entrar em concordância com a testemunha de defesa, que é a palavra, você entra em concordância com a testemunha de acusação, que é a dor, que é o sintoma, você está anulando a palavra de Deus sobre a sua vida. Você está anulando o sacrifício de Jesus pela sua vida. Você está anulando a graça de Deus sobre a sua vida. E nós temos livre-arbítrio, não sei se você sabe. Nós precisamos entrar debaixo da cobertura espiritual, nós precisamos entrar debaixo da graça de Deus, entrando em concordância com a palavra. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, nós não podemos nos apoiar naquilo que nós vemos ou naquilo que nós sentimos, porque nós, os que cremos em Jesus, nós vivemos pela fé. Pela fé no que está escrito na palavra. E se a palavra diz que certamente Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, ele já levou sobre si, e pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, eu fui sarada, não importa o que eu estou sentindo, não importa qual é o sintoma, não importa o meu cansaço, não importa o exame, o resultado do exame.
O que importa é que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Lembra do que acabamos de ler aqui? Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então você é a testemunha que vai desempatar o jogo aí nesse tribunal da fé. Você precisa entrar em concordância com a testemunha de defesa, que é a palavra de Deus, ou você se rende à dor, ao sintoma, aos seus sentimentos, à sua vista, e entra em concordância com a testemunha de acusação, que é a dor. Ana, mas é tão difícil. Eu sei que é desafiador, mas nós precisamos ter uma vida de meditação da palavra, porque a fé, o que vai nos fortalecer, o que vai nos manter de pé é a palavra. A palavra é o alimento que vai fazer com que a gente não desanime. Quando a gente está querendo desanimar, o Espírito Santo de Deus vem e lembra Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo, não é para desanimar não, é para você ter bom ânimo. É para você declarar a palavra. Declara a palavra até que todo o seu ser, seu interior seja purificado pela palavra. Purificado pela palavra. Então, em nome de Jesus, que você seja alguém que medita na palavra. Lá, a Francilene está pedindo para eu explicar algo para ela. Minha irmã, medita na palavra. Medita na palavra, que todas as respostas estão aqui. Hoje não é o alvo, né, a gente responder essa pergunta. Mas a palavra tem todas as respostas. E Deus, ele deseja falar conosco. Mas você precisa abrir espaço no seu coração para que ele possa se revelar a você. Então ele vai dizer aqui que muitas pessoas conhecem a palavra. Então tem pessoas que nem conhecem a palavra, que nem conhecem as promessas. E tem aquelas que já ouviram falar a palavra, que já até conhecem a palavra, talvez já até meditaram em Isaías 53, 5, 4 e 5. Mas diante dos sintomas, a pessoa diz assim: eu sei que Jesus levou as minhas dores, levou as minhas enfermidades, eu sei disso. Mas eu ainda sinto dor, ela ainda não me deixou. Então o que acontece? Nesse momento a pessoa aceita o testemunho dos sentidos, dos sentimentos, em vez do testemunho da palavra. Então nessa hora a pessoa ela tem que tomar uma decisão, ela tem que se posicionar. E ela se posiciona pelo que ela vê e não pelo que ela crê. Quem é você nesse tribunal da fé? Você é a testemunha que vai entrar em aliança, em concordância com a palavra, que é a testemunha de defesa da sua alma, da sua vida, do seu espírito. Ou você sucumbe e se rende ao que você está sentindo, ao que você está vendo, e entra em concordância com a dor, que é a testemunha de acusação, que anula a palavra de Deus. Jesus, ele veio para todos, para salvar todos, mas todos estão salvos? Não, por quê? Porque é preciso crer em Jesus. E a palavra, ela está aqui, as promessas estão aqui, mas todos estão vivendo a palavra? Não, porque eu preciso conhecer a palavra, e eu preciso crer na palavra, e eu preciso viver a palavra. Muitas vezes eu até conheço a palavra, mas eu não estou vivendo a palavra. Todas as vezes que eu me vejo no tribunal da fé, eu acabo fraquejando e entrando em concordância com a dor, ao invés de declarar a palavra, me posicionar e falar: ei, dor, você não tem espaço no meu corpo, você não tem autorização para estar aqui, porque eu conheço a palavra. Eu sei que Jesus já levou sobre ele todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas pisaduras, pelas feridas dele, eu fui sarada. Já aconteceu. Vai embora em nome de Jesus, pega tudo que é seu e vai embora. Eu rejeito todo sintoma. Eu declaro que eu estou curada, eu sou curada e eu preciso me posicionar assim. Só que muitas vezes a gente se acovarda. O sintoma vem e a gente chora. Ah, de novo o sintoma, eu achei que eu tinha sido curada. Minha irmã, isso é um teste da sua fé.
É a hora de você declarar aquilo que você crê, não aquilo que você está sentindo. Medita sobre isso. Então, muitas pessoas aceitam o testemunho daquilo que estão sentindo em vez do testemunho da palavra. Eis uma mulher abatida, não pode caminhar. Levo a palavra que diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. Ela diz: sim, eu compreendo as escrituras, mas não posso andar. Olha isso. Ele vai falar aqui de uma mulher que estava abatida porque não podia caminhar. E aí ele abriu a palavra diante dela e mostrou Salmo 27:1, que diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E essa mulher, ela ouve a testemunha de defesa, que é a palavra, mas ela escolhe ficar ao lado da testemunha de acusação, que é a dor, que é a incapacidade. E ela diz: sim, eu compreendo as escrituras, mas não posso andar. Gente, isso é tão forte que muitas vezes o obstáculo para nós recebermos a promessa de Deus não é nem Satanás, somos nós mesmos. Porque nós escolhemos um posicionamento que nos enfraquece, que nos leva para longe da graça de Deus, que nos leva para longe das promessas. Então essa mulher, ela ouve a palavra, mas ela decide permanecer aliançada com a testemunha de acusação, que é a circunstância dela atual. E aí ela rejeita a palavra. O testemunho dos seus lábios, unido ao testemunho de seus sentidos, anulam a palavra. Minha irmã, em nome de Jesus, se você tem anulado a palavra, e se você tem se unido à testemunha de acusação, que é a dor, que é o sintoma, que é o resultado de algum exame, que é algo que alguém disse sobre a sua vida, peça perdão ao Senhor. Fala: Pai, me perdoa pela minha falta de entendimento, pela minha falta de sabedoria, pela minha ignorância. Pai, me perdoa por ter me aliançado com a testemunha de acusação, que é a dor, que é o sintoma. Pai, a partir de hoje eu tomo uma decisão de entrar em concordância com a Tua palavra, com a minha testemunha de defesa. Eu sei, ó Pai, eu creio que Tu tens uma vida abundante para mim, que a Tua palavra nunca volta vazia. Eu me posiciono, ó Pai, em concordância com a Tua palavra, porque ela é a verdade. Nós precisamos nos posicionar em concordância com a palavra. E precisamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós rejeitamos a palavra, que nós anulamos a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nós duvidamos do amor de Deus, que nós duvidamos que a cura é para nós. A Bíblia fala lá no Novo Testamento que por onde Jesus passava, Ele curava a todos. É a vontade de Deus que você seja curada. Se você está aqui desde o capítulo 1 desse livro, você já aprendeu isso. E se você ainda não esteve nos outros capítulos, está tudo salvo aqui no Instagram. Depois você pode ir, né, rodando ali o feed, chegando ali, principalmente no capítulo 1, na primeira live aqui desse livro. A cada encontro nós estamos, né, sendo edificadas. A cada encontro vem um tijolinho novo que vem trazendo clareza e fortalecendo a nossa fé. E eu creio, né, que em algum momento desses 50 encontros que nós vamos ter, a palavra de Deus vai acessar o seu coração e a sua vida vai ser transformada. E você vai viver todas as boas promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Mas é muito importante esse capítulo 25, porque nós precisamos compreender, gerar consciência de onde nós estamos no tribunal da fé. Se nós estamos entrando em concordância com a testemunha de defesa ou com a testemunha de acusação. E assim nós podemos orar de uma forma mais específica, mais eficaz. A gente não vai mais ficar só orando: Senhor, me cura. Porque o Senhor já liberou a cura. Eu só preciso tomar posse. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. A palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, né? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós precisamos nos arrepender do período de ignorância, do período onde nós estávamos sem sabedoria. Principalmente nos arrepender de nós não buscarmos as boas promessas de Deus para nossa vida. A gente ficar olhando só para a circunstância e não dedicar um tempo para buscar na palavra as respostas que nós precisamos. Muitas vezes a gente só fala que a gente não sabe o que fazer, mas também
Não busca em oração o que fazer. O Senhor fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas a gente muitas vezes se entrega, né, a testemunho de acusação e fica só declarando como está o meu cenário atual. E não se posiciona, se arrependendo. Fala, Senhor, eu reconheço que eu estava aliançada com a testemunha de acusação, com a testemunha da dor. E hoje eu tomo uma decisão em viver compromissada e aliançada com a tua palavra, que é a verdade. E todos os dias eu vou mergulhar nas escrituras, eu vou buscar todas as tuas boas promessas para a minha vida. E vou declarar a tua palavra, porque ela nunca volta vazia. Não declarar o meu cenário, não declarar a minha situação. Olha lá, tem irmãs ali agora no comentário declarando a situação. Minha irmã, você tem que se levantar e falar, eu estou curada em nome de Jesus. Ei, enfermidade, vai embora, eu não te aceito mais, você não tem mais espaço na minha vida. Quanto mais você fala da sua circunstância, mais espaço ela toma no seu coração. Aquilo ganha, fica ainda mais robusto, ganha ainda mais força dentro de você. Eu sempre comento com as amigas de Jesus, que toda vez que eu pego algo do meu passado e eu comento, eu estou trazendo aquilo do passado para o presente. E toda vez que eu conto algo que aconteceu no passado, eu dou uma exagerada. Eu dou uma aumentada. E não é por mal, não. Nós temos essa tendência. Todas as vezes que a gente vai contar algo que aconteceu, a gente dá uma iluminada a mais, uma floreada a mais. Então, enquanto eu entrar em concordância com a minha circunstância, só o simples fato de eu falar... Uma vez eu assisti um filme que tinha uma frase assim que eu amei, que dizia assim, o mal não merece sequer ser mencionado. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 18:20 que nós sempre comeremos o fruto das nossas palavras. Então você fica falando, eu estou assim, eu sou assim, eu tenho aquilo outro. Eu estou só reforçando aquele padrão que eu racionalmente digo que eu não quero. Então eu preciso vencer a mim mesmo. Vou dizer algo aqui, que é muito forte. E eu acabei de dizer isso, mas muitas vezes o maior obstáculo para a nossa cura somos nós mesmos. Porque nós insistimos em estar aliançadas com a dor. Se aconteceu algo lá no seu passado, deixa lá, minha irmã. A melhor coisa que você pode fazer com o seu passado é entregar nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, você tem que transferir esse peso, essa dor para Ele. Eu até anotei aqui algo que eu tenho orado. Eu entendo assim que todo o nosso ser, ele caiu em pecado. Né? Por conta lá de Adão e Eva no início, nós já nascemos em pecado. E nós já nascemos também com emoções caídas. E eu creio que nós somos seres tricotômicos, porque a Bíblia fala que nós temos um corpo físico, nós temos uma alma onde estão as nossas emoções e nós temos um espírito. E eu creio que o nosso espírito precisa de redenção, o nosso corpo precisa de redenção e a nossa alma também precisa de redenção. Todo o nosso ser precisa de salvação. E as nossas emoções também estão muitas vezes caídas. Com o nosso dia a dia, diante das opressões, das dificuldades, muitas vezes nós somos tentadas e reagimos mal. E nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, salva as minhas emoções. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salva as minhas emoções. Você já orou assim especificamente, pedindo para o Senhor salvar as suas emoções? Fala, Pai, tem um sentimento de medo que insiste em me fazer tropeçar, que insiste em me tirar do centro da tua vontade, que insiste em me fazer duvidar da tua bondade, da tua providência, do teu cuidado, do teu amor por mim. Então eu preciso orar de forma específica. Muitas vezes a gente entra no secreto ou fala com o Senhor, só assim, Senhor me abençoa, Senhor me protege.
mas nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Nós precisamos reconhecer qual é a nossa parte, qual é a nossa autorresponsabilidade na disfunção, na desorganização que nós estamos vivendo. Olha lá, a Vanessa de novo declarando que a emoção dela está caída. Minha irmã, para de declarar o que você não quer viver, minha irmã. Nunca diga o que você não quer viver. Você vai sempre comer do fruto das suas palavras. Você identifica, você não nega a realidade, você identifica a realidade, mas você declara a palavra sobre a realidade. Porque a palavra é poder de Deus sobre as circunstâncias. Você precisa levar cativo a Jesus toda a mente, todo pensamento de rebelião, todo o velho padrão comportamental, sabe, sua velha forma de agir, de pensar, de sentir. Você tem que levar tudo isso para Jesus. Você tem que transferir esse peso para Ele. Às vezes você pode falar assim, mas eu não consigo, eu já tentei. Exatamente, nós não conseguimos sozinhas. Nós precisamos transferir o peso para Jesus. Foi para isso que Ele veio. Ele é o nosso Salvador. Nós não somos salvadores. Nós carecemos da misericórdia dEle todos os dias. Sem Ele nós nada podemos fazer, mas com Ele nós tudo podemos, é o que diz a palavra. Então eu preciso me posicionar. Eu identifico o que eu penso de negativo, mas da minha boca só sai aquilo que está alinhado com a palavra. Porque eu preciso estar em concordância com a testemunha de defesa que é a palavra. Então o texto vai continuar. Quando a pessoa diz que ela compreende as escrituras, mas nega a palavra, o testemunho dos seus lábios, unido ao testemunho dos seus sentidos, anulam a palavra e ela continua doente. Então, quem quer continuar falando dos sintomas ou da circunstância atual, essa pessoa vai continuar doente. Quem aí quer continuar doente? Eu creio que você não consegue dizer isso publicamente, que você quer continuar doente. Mas de forma indireta, quando você diz como você está reforçando aquela doença, porque você está entrando em concordância com a testemunha de acusação. Ao contrário, se você tivesse sustentado fielmente o seu testemunho de que a palavra é verdadeira, em face da evidência contraditória dos seus sentidos, você teria sido curada. Olha lá, Vanessa falando, eu sei que eu tenho que declarar coisas boas. Então, minha irmã, o que te impede de declarar? Você entende que é uma resistência espiritual? Que você seja liberta agora em nome de Jesus. De todo cativeiro, de todo laço das trevas em nome de Jesus. Que sua mente seja renovada pela palavra de Deus. Que você se posicione. Só que isso aqui não é mágica, não. Você precisa ter um posicionamento. Você precisa parar de falar das circunstâncias e você precisa abrir a sua Bíblia e, sem vontade, declarar a palavra. Quando a gente toma antibiótico, quando a gente toma qualquer tipo de medicamento, a gente não toma porque a gente gosta de tomar aquele comprimido. A gente toma porque há uma necessidade. E é uma necessidade para todas nós que estamos aqui declarar a palavra. Porque nós sempre vamos comer do fruto das nossas palavras. É Provérbios 18, 20. A morte e a língua, Provérbios 18, 21, vai dizer que estão no poder da língua. Quem gosta de usar a língua, ou digitar aí, né? A mesma coisa, porque a boca fala que o coração está cheio. Quem gosta de usar suas palavras vai colher dos seus benefícios ou dos seus malefícios. Então, se você quer saber como vai ser o seu futuro, se vai ser um futuro de cura ou se vai ser um futuro de enfermidade, basta olhar para como você está hoje. E eu preciso parar de dizer que eu preciso. Quem precisa não tem. Quem precisa não tem. Eu preciso falar assim, eu já tenho, eu tomo posse, eu estou liberta, eu estou curada. A partir de hoje é vida nova em nome de Jesus. Eu declaro a palavra, eu creio na palavra. Eu sou uma carta viva do amor de Deus. Minha irmã, toda vez que você fala eu preciso, eu não tenho. E eu estou adiando aquilo que Deus pode operar na minha vida agora, se eu entrar em concordância. E aí ele vai continuar aqui dizendo, um jovem com um tumor duro no calcanhar veio nos pedir oração.
ele tinha de caminhar na ponta do pé, e isso lhe causava muita dor. Depois de orarmos, eu lhe disse para andar sobre o calcanhar em nome de Jesus, explicando que o tumor desapareceria. Ele obedeceu imediatamente e o tumor sumiu. Alguns dias depois, ao descalçar o pé, para provar a um descrente que Deus o curara, a dor voltou com grande força. Olha só que interessante. Ele tinha um tumor no calcanhar e ele tinha que andar na ponta do pé, porque ele sentia muita dor. E ele recebeu uma oração e o ministro aqui da palavra de Deus falou assim, olha, você está curado em nome de Jesus, começa a andar agora em nome de Jesus. Ele começou a andar e o tumor sumiu imediatamente. Só que, passado alguns dias, ao descalçar o pé para provar a um descrente que Deus o curava, Deus o havia curado, a dor voltou com grande força. Então ele estava diante de alguém que tinha incredulidade no coração e ele queria mostrar, olha só, é verdade, eu estou curado. Lembra daquele tumor que tinha aqui no meu pé? Sumiu. E quando ele foi descalçar para mostrar para essa pessoa que não acreditava, aquele tipo Tomé, né? Tem que ver para crer. O que aconteceu? Ele foi provado ali na fé dele. A dor voltou com grande força. A gente tem que entender, gente, que você abrir os seus olhos de manhã, né? Até mesmo antes de você abrir os olhos, é guerra espiritual. Nós estamos em batalha espiritual o tempo todo. Então ele foi ali testemunhar para aquela pessoa que não cria e a dor voltou com grande força, como se o tumor tivesse voltado. Então ele sentiu como se o tumor tivesse voltado. E agora? Só que em vez de aceitar a evidência do que ele estava sentindo, ele entrou em concordância com a palavra. E imediatamente ele ordenou, dor, eu a repreendo em nome de Jesus. Saia do meu pé, eu fui sarado pelas feridas de Jesus. E a dor saiu para nunca mais voltar. Ele provou ao descrente que foi curado, confessou a verdade e a verdade o libertou. Você tem confessado a verdade, que é a palavra de Deus, ou você tem confessado a sua dor? Eu sempre falo uma frase, né, que eu creio que ela é impactante, mas que ela tem poder para libertar. Você quer cura ou você quer colo? Porque quando você fica falando das suas circunstâncias, você está querendo só colo. Se você quer cura, você declara a palavra. Se você quer colo, você fala como você está agora. Se você quer cura, você declara a palavra. Outra pessoa que sofria de úlceras no estômago e vomitava 5 a 6 vezes por dia, recebeu oração e foi liberta. Depois veio a provação. Minha irmã, entenda isso. Toda vez que você se posicionar para viver algo novo, algo bom para sua vida, algo poderoso, vai se levantar uma resistência. Quem aqui já teve essa experiência de talvez falar assim, mês que vem eu vou me matricular naquele curso. Aí quebra alguma coisa, estraga alguma coisa, alguém fica doente e aí você não consegue fazer aquele curso. Porque toda vez que você está em direção ao teu propósito, Satanás ele se levanta. E é nessa hora que você tem que olhar para a circunstância e falar, ei, circunstância, eu não tenho medo de você, eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus que ele é dono de toda a provisão. E ele já tem todos os recursos que eu preciso para viver o meu propósito. E se ele colocou esse desejo, esse sonho no meu coração de fazer uma viagem, de fazer um curso, de me aperfeiçoar, ele é fiel para cumprir todas as tuas boas promessas. É ele que coloca os sonhos no meu coração. Eu sou filha dele, eu sirvo a ele. Ei, Satanás, eu não vou me render ao medo, não. Eu não vou me render à ansiedade. Eu não vou me render à dúvida. Eu não vou me render à murmuração. Eu não vou me render a reclamar, a me vitimar. Eu vou declarar a palavra e eu vou vencer em nome de Jesus. Eu já me vejo lá fazendo aquele curso, eu já me vejo lá fazendo aquela viagem. Eu não sei como vai acontecer e eu não preciso saber como, eu só preciso crer que o meu Deus, ele é fiel.
Então, minha irmã, eu preciso me encher de ousadia, eu preciso ser forte e corajosa. O que a Bíblia diz? Digo fraco, eu tô muito fraco? Alguém já encontrou esse versículo? Digo fraco, eu tô muito fraco? Não, a palavra diz, digo fraco, eu sou forte. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, estava tudo certo para você viver algo que você planejou. Aí vem e acontece um imprevisto. Glorifica o nome do Senhor, entra debaixo da graça. E eu creio que você vai ter um testemunho ainda mais poderoso para contar. Eu vi essa semana uma influencer que eu sigo, que ela mora no Canadá. Ela já tem 3 filhos. Mas em dezembro, ela descobriu que ela estava grávida do 4º filho. Uma bênção, fez um vídeo lindo, assim, né? Se alegrando com a família dela, com os outros filhinhos, né? Que viria o 4º filho. E aí, o que aconteceu? Acho que passou poucos dias, ela acabou perdendo esse 4º filho. Mas ela não murmurou, porque ela entende, né, a palavra de Deus, ela crê na palavra. E ela declarou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí, quando foi agora, no início de fevereiro, ela descobriu de novo que estava grávida, novamente grávida, mas agora ela está grávida de gêmeos. Ou seja, o Senhor veio com a porção dobrada. Então, o nosso Pai, ele é maravilhoso e ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós temos pedido ou imaginado. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos entrar em concordância com a nossa testemunha de defesa, que é a palavra. A gente não pode se sucumbir, a gente não pode esmorecer diante de uma situação negativa, porque ali está testando a nossa fé. Você tem que ser aprovada. É na hora do aperto, na hora da angústia, que você revela o que está no seu coração. É na hora da angústia que você revela onde está a sua confiança, o que você crê. Quando está indo tudo bem, qual a dificuldade? É na hora que aquilo que você esperava não se confirma, é que você revela a sua confiança no Senhor. Então, que você possa descansar no Senhor, não importa as circunstâncias, né? Que você possa entrar debaixo da graça. Você sabia que o único lugar que Satanás não pode entrar é debaixo da graça? E é por isso que tudo que acontece, por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Eu não estou dando graças porque aconteceu uma coisa negativa, mas aconteceu uma coisa negativa, obrigada, Senhor, eu sei que Tu és um bom Pai, e eu sei que daqui eu vou contar um testemunho poderoso, eu sei que aqui nesse lugar de aflição eu vou Te conhecer mais intimamente. Eu sei que aqui nesse lugar eu vou ter uma experiência sobrenatural contigo e eu vou Te conhecer ainda mais de perto. Então, é essa fé, né? É essa revelação, é esse caminhar que nós temos que ter com o Senhor, essa confiança nele. Quando nós temos um bom Pai e nós confiamos nele, ainda que não seja feito aquilo que a gente esperava, a gente sabe que lá na frente algo ainda melhor vai acontecer. Eu não sei se você teve, né, o privilégio de ter um bom pai, mas se você não teve, não distorça as coisas. Vá para perto do seu Pai Celestial e peça que Ele se revele a você. Fala, Pai, eu fui ferida na minha paternidade, eu aprendi a desconfiar. Me ajuda, salva as minhas emoções. Me cura, Pai, eu entrego a Ti o medo, a desconfiança. Eu entrego a Ti até aquilo que eu nem sei nomear, até aquilo que eu nem sei o que aconteceu comigo, mas que pode estar me travando. O Senhor conhece todas as coisas. Me livra de mim mesmo, Pai. Eu transfiro todo o peso para Ti. Nesses últimos dias, eu estava passeando no Mato Grosso do Sul. Tem alguém aqui do Mato Grosso do Sul? E eu passei num poço que chama
Gabriele, fica ali perto de Nova Andradina, bem na entrada da cidade. E tinha 2 bois, né, com aquele jugo. E aí então os bois, eles ficam ali debaixo daquele jugo, né, onde tem o espaço para pôr 2 cabeças. Então tem o peso ali e eles dividem o peso. E a Bíblia fala, né, Jesus fala, vinde a mim, né, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou seja, você transfere para mim o peso, você não vai estar sozinho. Então é importante você sempre estar pertinho do Senhor. Então aquele moço, ele repreendeu a dor e a dor saiu para nunca mais voltar. E aí agora ele fala de outra pessoa que sofria de úlcera no estômago e vomitava 5 a 6 vezes por dia. Imagina o sofrimento. Úlcera no estômago e vomitava de 5 a 6 vezes por dia. Quem já, provavelmente todo mundo aqui já teve, né, a oportunidade de vomitar, é muito ruim, a gente fica muito fragilizado, muito fraco. E essa pessoa vomitava de 5 a 6 vezes por dia. Então ela recebeu uma oração de cura, de fé, e foi liberta. E depois veio a provação. E após ter vomitado, essa pessoa dizia, agradeço a ti, Jesus, pela cura. A tua palavra diz que estou curada. Olha que coisa linda, minha irmã. Ela vomitava de 5 a 6 vezes por dia, ela recebeu a oração e ela creu que ela tinha sido liberta. Depois, lá na casa dela, veio a aprovação. E quando veio a aprovação, ela vomitou. E ao invés de murmurar, de reclamar, de falar assim, eu não fui curada coisa nenhuma. Oi, Solange, boa noite, minha irmã. Ao invés de reclamar, de murmurar, de entrar em concordância com a testemunha de acusação, que é a dor, sabe o que ela fez? Ela entrou debaixo da graça. Eu estava falando sobre isso, né? Que a graça é o único lugar que Satanás não consegue acessar. Então, aconteceu alguma coisa ruim, não reclama. Agradece que a graça desce. Quando você reclama, você abre brechas na sua vida para as coisas piorarem ainda mais. Mas quando você agradece, se forma um escudo em volta de você. Porque você está ativando um princípio. A palavra diz, em tudo dai graças. E quando você entra debaixo desse guarda-chuva da graça, está acontecendo uma coisa muito ruim. Mas ao invés de reclamar, você agradece, você entra debaixo da graça. Então foi o que aconteceu aqui. Ela recebeu a oração, tinha sido liberta, mas depois veio a aprovação, vomitou de novo, mas ao invés de reclamar, ela orou dizendo, declarando, confessando, eu te agradeço, Jesus, pela cura. A tua palavra diz que eu estou curada, ou seja, ela entrou em aliança com a palavra, com a testemunha de defesa. E aí o Senhor veio e honrou ela, porque ela desempatou aquele tribunal da fé. Você é que desempata. Você é que decide se o veredito vai ser de absolvição, de cura, de libertação, de restauração, ou se vai ser de condenação, de maldição, de dor. Você tem livre-arbítrio para desempatar. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. No que é que você crê? Você crê que você está curada ou você crê na sua dor, no sintoma que você está sentindo? Nós precisamos nessa noite nos posicionar em concordância com a palavra. Ou nada vai mudar. Porque o justo, aquele que crê em Jesus, ele vive pela fé e não pelos sentimentos. E o inimigo foi derrotado e ela ficou completamente liberta. A fé sempre vence. A fé é a certeza daquilo que você espera. Se você fala das suas circunstâncias, você está esperando que aquilo continue se confirmando. Eu sei que não é racional, mas você precisa gerar consciência sobre isso. A palavra afirma que você está curada. A irmã falou assim, quando temos um trauma de infância, o que fazer? Minha irmã, todo mundo aqui tem trauma. Tem alguém aqui que não tem um trauma? Difícil é quem não tem um trauma, porque o trauma não tem a ver com o que aconteceu. Um trauma tem a ver com o significado que você deu àquilo que te aconteceu. Então, muitas vezes você pode sim ter vivido algo muito, muito ruim,
e ter gerado um trauma, mas você pode ter acontecido alguma coisa simples, que nem foi a intenção da pessoa te ferir, mas você deu um significado ruim e aquilo virou um trauma para você. Então, o que você precisa fazer? Parar de falar do trauma, transferir essa dor para Jesus e falar para Ele curar as suas emoções. Fala, Pai, eu não quero mais viver debaixo daquilo que me enfraquece. Eu entrego essa dor nas Tuas mãos, purifico meu coração, cria em mim um coração puro. Eu quero viver a vida abundante que Tu tens para mim, porque Jesus, Ele diz lá em João 10,10 que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, quando eu fico falando do trauma, eu tô me prendendo àquilo ali do passado. E a palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu creio que para ninguém aqui o trauma traz esperança. Eu acredito que depois, quando você vencer esse trauma, quando você ressignificar ele, né? Você entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que aquele trauma, a sua ferida é fechada, é um ministério aberto. Deus quer que você se transforme em resposta para outras pessoas que também estão vivendo essa mesma dor. Eu creio que você vai ser usada poderosamente quando você decidir deixar o passado nas mãos de Deus. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu só estou aqui porque eu já fui muito prensada também. A azeitona, para ela se transformar em azeite, ela tem que ser prensada. A uva, para ela se transformar em vinho, ela tem que ser pisoteada. Existe um processo. Então, creia nisso, minha irmã. A sua dor, ela tem um propósito. Te forjar, te amadurecer, te fortalecer, para que você possa ser resposta para outras pessoas. Então, quando eu tenho um trauma, eu oro ao Senhor e transfiro esse peso para Ele e peço, Senhor, cura as minhas emoções. Eu não quero mais andar por aí como alguém ferida. Eu quero levantar a cabeça como alguém curada. Alguém que entende Isaías 53, 4, 5. Quando a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. O trauma é uma dor na alma, que impacta o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de viver. Então entrega para Ele. Transfere esse peso para Ele. Para de tentar lidar sozinho com isso. A Bíblia diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Lá em Provérbios fala assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E esses caminhos não são caminhos que você pisa, são caminhos neurais dos seus pensamentos. Se você sofreu um trauma, reconheça o Senhor naquele trauma. Entregue para Ele, transfira aquela dor. E eu creio que aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Isso é um antídoto para ansiedade. Às vezes você fica querendo controlar o futuro, controlar as coisas, e a verdade é que a gente não tem controle sobre nada. Nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Cada vez que nós puxamos o ar, nós estamos respirando misericórdia. Quem quer respirar misericórdia aí, ó? Mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Glória a Deus. Então, Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós. A palavra afirma que você está curada. Oi, Jeff, tudo bem? Deus abençoe. A palavra afirma que você está curada. O que a palavra diz é verdadeiro. Você declara que está curada porque Deus disse que está. Você não declara que você está curada porque você se sente curada. Você declara que está curada porque você crê na palavra. Você crê que a palavra é a verdade. Você crê aqui em Isaías 55, 11, que diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando eu creio na palavra, eu estou crendo na verdade. Estou crendo no Senhor, em quem é fiel. Nele eu jamais vou ser decepcionada. Quando eu olho para Ele, eu vou ficar radiante. Eu posso confiar nele. É isso, Regi. Então, eu não me movo pelo que eu vejo ou sinto, mas eu me movo pelo que eu creio. E aí eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, em todos os meus pensamentos. E eu rendo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sinto, tudo que eu penso a Ele. Nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Todos os caminhos nós precisamos render ao Senhor. Toda a nossa forma de pensar precisa estar alinhado com a palavra. A nossa forma de viver precisa estar alinhado com a palavra. Então a palavra afirma que você está curada e o que a palavra diz é verdade. Você declara que está curada porque Deus disse que você está. Entenda isso, minha irmã. Você não vai declarar a palavra porque você está sentindo. Você não vai declarar que você está curada porque você está sentindo. Você declara, eu estou curada porque eu creio na palavra, porque a palavra é a verdade. Os meus sentimentos não são a verdade. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Quantas vezes você confiou numa amiga e ela te decepcionou? O que isso revela? Que seu coração se enganou. Tem alguém aqui que já confiou em alguém e se enganou? Parecia que era uma pessoa incrível, fantástica. Mas o coração te enganou. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. E é por isso que a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento. A gente não pode se apoiar naquilo que a gente está sentindo. A gente tem que se apoiar na palavra. Só a palavra é a verdade. Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você fica firme na confissão da sua cura, mesmo em face de toda a evidência contrária à palavra. Se fosse você, eu tomava essa decisão hoje, nessa noite. Fala assim, Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu duvidei da Tua palavra, que eu anulei a Tua palavra na minha vida. Mas a partir de hoje, eu tomo uma decisão de confessar a minha cura, mesmo que toda a evidência seja contrária. Porque eu entendo que quem cumpre princípios colhe promessas. E que a Tua palavra diz que é o princípio da palavra, que a morte e a vida está no poder da palavra, que eu sempre vou comer do fruto das minhas palavras. Provérbios 18:20. E eu creio que a Tua palavra é a verdade, que ela nunca volta vazia. Então toma essa decisão de, a partir de hoje, ficar firme na confissão da palavra, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário. E Deus sempre vai tornar realidade, sempre vai honrar quando você estiver alinhada com princípios. Quem pode escrever aí para eu fixar? Quem cumpre princípios, colhe promessas. Quem cumpre princípios, colhe promessas. E quem abre mão dos princípios, abre mão das promessas. Você fala assim, não consigo, não, é muito difícil. Então, tudo bem. Você vai continuar aí aliançada com a dor, com a escassez, com as dificuldades. E você está abrindo mão de uma vida abundante. Obrigada, minha irmã que digitou aqui. Quem cumpre princípios, colhe promessas. E para que eu cumpra esses princípios, eu vou precisar ter um tempo de qualidade meditando na palavra. Você precisa buscar isso, sabe? Antes de começar a meditar na palavra, falar, Senhor, que Teu Espírito Santo me revele toda a verdade nessa manhã. Que eu receba uma palavra rema, né, pontual, específica para essa estação que eu estou vivendo. Quais são os princípios que eu estou negligenciando, que eu abri mão, onde foi que eu caí? Me ajuda a colocar em prática a Tua verdade na minha vida. Eu estava em viagem, né, nesses últimos dias, e eu estava conversando inclusive com meu irmão sobre isso. Eu falei assim, se você
buscar todos os dias se examinar e estar debaixo desses 2 princípios, não importa onde você estiver, a graça de Deus vai estar sobre a sua vida. Primeira coisa, sempre fazer um autoexame. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Então, todos os dias você deve encerrar o seu dia gerando consciência. Olha, hoje o que não deu certo, qual é a minha autorresponsabilidade nessa desordem aí do meu dia? Nessa pessoa que me frustrou, nessa pessoa que me machucou, que me ofendeu, qual é a minha autorresponsabilidade nisso? Porque muitas vezes a gente reclama, por exemplo, que alguém nos aconselha, mas aquela pessoa só está nos aconselhando porque nós demos acesso a algo do nosso coração que talvez não era para aquela pessoa saber. Então, sempre que algo estiver te incomodando, gere consciência, né? Qual é a minha parte nisso daqui? O que eu preciso agir diferente para que isso não aconteça? Porque é muito fácil colocar a culpa no outro, quando na verdade o que falta é o nosso posicionamento. De olhar para nós, porque a Bíblia diz lá em Romanos 12:2 que nós precisamos renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, não é o fulano ou ciclano, não é minha sogra, não é meu marido, não é minha cunhada que precisa renovar a minha mente. Sou eu que preciso renovar a minha mente para que eu também possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então, quando eu mudo, tudo ao redor também começa a ficar diferente. Se você duvida, experimenta aí. Experimenta falar de uma forma diferente, experimenta pensar de uma forma diferente, experimenta agir de uma forma diferente. Einstein já dizia, né, que é uma insanidade, é loucura você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então você precisa identificar na sua vida onde é que você está quebrando princípios ou onde é que você está abrindo mão dos princípios e abrindo mão das promessas. Então eu tinha falado pro meu irmão, primeira coisa, 2 coisas que se você fizer, você vai estar sempre debaixo da graça do Senhor. Gerar consciência e arrependimento. A Bíblia diz que cada um deve pegar a sua cruz e negar a si mesmo. Para a gente negar a nós mesmos, a gente tem que saber o que a gente está negando. O que é que você está decidindo abandonar, o que você decide entregar nas mãos do Senhor, reconhecendo que aquilo ali é disfuncional, reconhecendo que você tem fraquezas, reconhecendo que você tem falhas, porque muitas vezes a gente fica num lugar de comodismo, de zona de conforto, onde todo mundo tem defeito, menos a gente. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Perfeito só o Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu não sou anjo. Eu careço da misericórdia de Deus todos os dias. Então, todos os dias a gente precisa fazer um autoexame, uma autoanálise, gerar consciência. A consciência é um presente de Deus para as nossas vidas. Pode ver que essas pessoas que fazem grandes maldades, elas estão num estado assim de inconsciência. Um olhar assim perdido, onde os princípios e os valores deixaram de ter valor para ela, no coração dela. Nada mais importa. Então nós não podemos nos anestesiar e só colocar a culpa no outro. Nós precisamos gerar consciência do que em nós precisa ser transformado. Sempre tem alguma coisa para melhorar em nós. Não estou dizendo que o outro não tem nenhuma responsabilidade, mas estou dizendo que a chave é a gente olhar para dentro e mudar nós mesmos, porque o outro a gente não vai conseguir mudar. Muitas vezes a gente quer transformar nós mesmos, mudar, né, de atitude, a gente não consegue vencer a nós mesmos. Precisamos da ajuda do Senhor. Então, eu estava comentando com meu irmão, primeira coisa, gera consciência, arrependimento todo dia. Todo dia a gente solta mentira, todo dia a gente solta um olhar invejoso, talvez fica querendo algo que não é seu. Inveja é algo que quase ninguém reconhece que tem.
Então, todos os dias nós precisamos reconhecer os nossos maus caminhos, nos arrependermos dele, pedirmos perdão com humildade, nos humilharmos diante do Senhor. Falar, Senhor, eu preciso de ti. E segunda coisa, nos colocarmos debaixo da graça, ou seja, em tudo dar graças. Eu não estou dando graça porque tal coisa ruim aconteceu, mas eu estou dando graça porque eu confio no meu Pai. E eu sei que se o meu Pai permitiu, ali tem um aprendizado, ali tem uma chave, ali tem uma oportunidade, ali tem um processo valioso para mim. Então, eu creio em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja o que for que aconteceu, mesmo que não atenda às minhas expectativas, mesmo que eu me frustre, eu agradeço ao Senhor, porque eu me coloco debaixo da graça. E a graça é o único lugar onde o maligno não pode acessar. Satanás, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa se ficar com o coração ofendido, se sentir injustiçado. Porque aí a pessoa começa a reclamar e aí ele entra por aquela brecha para roubar, matar e destruir. Mas nós precisamos lembrar que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E a chave para essa vida abundante é arrependimento e agradecimento, posicionamento de um coração grato, que confia no seu Pai, confia na bondade dele, confia que você é filha amada. E é por isso que eu tenho sempre falado pra gente orar o Salmo 51:10, que fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque um coração puro confia. Um coração puro acredita no melhor. Um coração puro espera o melhor. Aí o texto continua dizendo assim, nunca confesse os seus sentimentos. Anota isso. Nunca confesse os seus sentimentos. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Agora há pouco eu comentei, quem aí já gostou muito de alguém e depois se decepcionou? Seu coração te enganou. Os nossos sentimentos, eles são voláteis, né? É como uma curva sinoidal. Às vezes a gente acorda na maior alegria, daqui a pouco fica desanimado, depois vem uma pequena euforia, depois vem um desânimo de novo, fica feliz, fica entusiasmado, fica com raiva, depois fica sentindo gratidão, e é assim. A gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, nos nossos sentimentos, a gente tem que declarar a palavra. Então a palavra é muito clara quando ela diz, digo fraco eu sou forte. Então tô triste, declaro, a alegria do Senhor é a minha força. Tô sentindo que eu não posso, um sentimento de incapacidade, eu vou declarar Filipenses 4:13. Ei, vamos que vamos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu não sei se vou conseguir. Mas tá tudo certo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? E eu estou com Ele. Eu não estou sozinha. Eu carrego a presença de Deus comigo. Então eu preciso entender isso. Eu identifico o que tem de negativo dentro de mim, mas eu declaro naquilo que eu creio. Eu nunca posso confessar os meus sentimentos. Nunca confesso os seus sentimentos. Eles sempre enfraquecem a sua fé. Por que, Ana, que eu não devo confessar os meus sentimentos? Porque os sentimentos, eles vão na contramão da fé. Os sentimentos, eles estão alinhados geralmente com aquilo que você está vendo. E a fé está alinhado com aquilo que você crê. Mas que muitas vezes você ainda não vê. Então, nunca confesse os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos, eles sempre enfraquecem a sua fé. Quando você começa a falar assim, ai, tô tão desanimada, ai, eu ando tão ansiosa, eu ando tão triste, ai, eu recebi uma notícia tão ruim. Como que você se sente? Depois de dizer todas essas coisas, você se sente energizada, cheia de fé, cheia de ousadia? Ou você se sente para baixo, desanimada, triste, sem esperança? Nunca confesse os seus sentimentos. Eles sempre enfraquecem a sua fé. Sempre haverá um conflito entre os seus sentimentos e a palavra da fé.
A Bíblia exige que andemos pela fé. Nossos sentidos exigem que andemos pela visão. A palavra ordena a obediência, enquanto nossos sentidos nos conduzem à rebelião flagrante contra a palavra. Então é aquilo que a gente conversou no início lá. A pessoa diz que conhece a palavra, mas rejeita a palavra, porque diz, eu compreendo as escrituras, eu conheço a palavra, mas eu tô sentindo isso. Ou seja, ela está anulando a palavra de Deus sobre a vida dela. Então a palavra ordena obediência. Crer na palavra, enquanto os nossos sentidos, nossos pensamentos, sentimentos nos conduzem à rebelião flagrante contra a palavra. Andar pela fé é andar segundo as escrituras. Andar na carne é andar pelos sentimentos. Olha que poderoso isso. Andar pela fé é andar segundo a palavra de Deus. Andar na carne é andar pelos seus sentimentos. E aí? Você tem andado de acordo com a palavra, declarando a palavra, ou você tem andado por aí, declarando como você está se sentindo, declarando tudo que você viveu, os traumas que você sofreu? 2 Coríntios 4, 18a vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. A mente natural não compreende esse combate, por isso Paulo nos ordena que destruamos toda a altivez que se levanta contra o conhecimento e que levamos cativo todo o entendimento. É difícil lidar com a velha mente, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha que poderoso isso. Quando você escolhe olhar para os seus sentimentos, para os seus sintomas, isso é inimizade com Deus, porque você está anulando a palavra. Está abrindo mão das promessas, da cura. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. A mente carnal não entende essa mensagem, assim recusa-se a considerá-la. Precisamos de uma renovação do nosso entendimento para nos apoderarmos dessas verdades vitais. Recebemos essa renovação estudando a palavra. Então, como eu renovo a minha forma de pensar e de sentir? Estudando a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir não qualquer coisa, não a vizinha, não a Ana, mas ouvir a palavra. Não devemos apenas falar corretamente, mas também pensar corretamente. Filipenses 4:8 vai dizer, tudo o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? A palavra de Deus é a verdade. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Provérbios 23:7a vai dizer, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ei, você que vive só olhando para os seus sentimentos, assim como você está visualizando, sentindo ali, assim vai ser. Porque tudo é possível àquele que crê. Se você decide colocar o seu coração na palavra, se apoiar na palavra, crer na palavra, viver a palavra como João Batista, é a palavra que vai ser uma realidade na sua vida. Dia após dia você vai ser transformado pela palavra. Mas se você vive pelos seus sentimentos, pelo seu entendimento, pelo que você anda vendo, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Em 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo o entendimento. Eu creio que vale a pena você abrir aí 2 Coríntios 10:5. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Eu vou ler o capítulo 10, versículo 3 em diante, que diz assim, olha. Porque embora andemos na carne, ou seja, embora a gente esteja aqui, dentro desse corpo físico, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, aqueles pensamentos que colocam a gente para baixo, que faz a gente desanimar, que faz a gente duvidar. Nós combatemos ele não com armas carnais, mas com a palavra de Deus.
Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, quando eu penso que não vai dar certo, é uma arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu me levanto, quando tenho um pensamento falacioso, arrogante dentro de mim, que diz assim, acho que a cura não é para mim. Eu preciso levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque o que é que diz a palavra? A palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E pelas feridas dele eu fui sarada. Então todo pensamento de não merecimento, de que com você não vai dar certo, de que comigo não vai dar certo, eu preciso levar cativo à obediência de Cristo. Então, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas para você reconhecer que há uma arrogância dentro de você, você precisa se examinar. Você precisa conhecer a palavra. Quando você pensa, eu não posso, não vai dar certo, eu não vou ser curado. Eu falei, eita, isso aqui é arrogância. Isso aqui não vem do Senhor. Isso aqui é maligno. Porque não está alinhado com a palavra. A palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores. Isso não é verdade. Eu creio na palavra. Então nós precisamos nos posicionar de acordo com a palavra e não de acordo com os nossos sentimentos. Em 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo o entendimento, destruímos toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e concedemos à palavra o seu lugar em nosso coração e na nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. As transformações espirituais e físicas só nos vêm pela renovação da mente. Olha isso que poderoso. A transformação espiritual e física só vem quando a sua mente é renovada pela palavra de Deus. Então hoje você tem que tomar uma decisão de, no tribunal da fé, entrar em concordância com a testemunha de defesa, que é a palavra, e não com a testemunha de acusação, que é a dor. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, Romanos 12:1. O corpo é o laboratório dos 5 sentidos. Não é de admirar que seja preciso apresentá-lo por sacrifício. Então você tem que clamar, Senhor, salva as minhas emoções. Eu te entrego aqui, te apresento o meu corpo em sacrifício vivo. Eu sei que muita coisa que está aqui está disfuncional, não está no centro da tua vontade. E Paulo acrescenta, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você é transformada, os seus resultados são transformados à medida que você renova a sua mente, que você se abre para pensar de forma diferente. Sabe qual que é o significado da palavra arrependimento? É mudança de pensamento, mudança na forma de pensar. Então, se antes eu pensava que estava tudo bem fazer fofoca, agora eu me arrependo, falo, Senhor, eu me arrependo porque eu entendo que cada pessoa foi criada por ti, carrega um propósito. E quando eu critico aquela pessoa, eu estou criticando o Senhor, porque foi o Senhor que criou aquela pessoa. Me perdoa, Pai. Quem sou eu para criticar um filho teu? Eu preciso olhar para dentro de mim e buscar o que em mim precisa ser transformado e parar de olhar para o outro. Porque o outro é teu filho. Eu deveria orar para que ele tivesse um encontro com o Senhor, para que ele se arrependesse dos seus maus caminhos. Mas não andar aí distraída com o que fulano está fazendo, com o que fulano está falando. Então nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e com humildade abrirmos mão dos nossos velhos padrões, da nossa velha forma de pensar, de todo engano que tem habitado no nosso coração. E aí Paulo
Vai dizer aqui Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está entendendo que é o seu entendimento que precisa ser transformado? Não é o da sua sogra, não é da sua cunhada, não é do seu chefe, não é o do seu marido, é o seu. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Nós precisamos nos posicionar. Muitas vezes a gente tem orado assim, Senhor, transforma fulano, transforma ciclano. Na verdade, a oração que o Senhor gostaria de ouvir dos nossos lábios é, Senhor, me transforma, renova a minha mente, vê se há em mim algum caminho mal. Pai, eu me arrependo. E o arrependimento é uma mudança de pensamento. Arrependimento é uma metanoia. É uma volta 180 graus, né? Às vezes as pessoas falam assim, minha vida deu uma volta 360. Quando minha vida dá uma volta 360, eu volto para o mesmo lugar. Eu preciso dar uma volta 180. Ou seja, se eu estava indo para a esquerda, agora eu vou para a direita. Eu preciso ter uma transformação. Quando a mente está renovada, ela pode perceber o valor espiritual da confissão correta. Confesse a sua cura hoje. Paulo anuncia, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, o dia da salvação é hoje. O dia de você se arrepender é hoje. O dia de você tomar decisões é hoje. O dia de você alinhar o seu coração é hoje. Porque, na verdade, nós não temos nem o próximo instante. Eu acabei de dizer aqui que toda vez que a gente respira misericórdia. Deus, mais uma vez, nos permitiu respirar. O dicionário da língua inglesa diz que salvação significa libertação do pecado e da sua penalidade. Se o versículo citado diz que a verdade com relação ao pecado deve ser verdadeiro também em relação às enfermidades, que são uma parte da penalidade do pecado. Levante-se das suas dúvidas, das suas fraquezas e dos seus receios. O que ele está dizendo aqui? Para de ser dominada pelas suas dúvidas, pelas suas fraquezas, seus receios. Sabe, pega um caderno e começa a escrever quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são as suas ansiedades e leva isso em oração. Pare de falar nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, nos seus receios. Reclame a sua libertação. Ao invés de você falar das suas dúvidas, das suas fraquezas, comece a falar da palavra que te liberta. Tenha um corpo forte que glorifique a Deus. Quando você se posiciona declarando a palavra, você honra o Senhor. Ajoelhe-se e ore. Diga ao Pai que você é sua filha. Diga-lhe que você dá boas coisas aos seus filhos. Diga-lhe que você tem certeza de que Ele está muito mais disposto a dar boas coisas aos filhos dele. Você já orou isso? Fala assim, Pai, eu creio, eu tenho certeza, o Senhor quer me abençoar. Você tem que entrar confiantemente no trono da graça. Você tem que entrar com ousadia, você não pode orar de qualquer jeito. E a maneira mais eficaz de orar é declarando a palavra de Deus. Por isso que eu preparei esses materiais aqui, ó, o Diário de Oração volume 1. Quem aí tem o Diário de Oração volume 1? E agora a gente tem também o Diário de Oração volume 2, que são duas ferramentas poderosas que vão te ajudar a destravar o seu espiritual. Sabe quando as palavras faltam? A gente está numa opressão, numa batalha, está num desafio tão grande que a gente quer orar a palavra, mas a gente não lembra os versículos, a gente não sabe nem como começar. Então o Diário de Oração ele é maravilhoso porque ele vai te ajudar a vencer a procrastinação, a mente acelerada, a distração. É só você abrir aqui no índice, ver que tipo de oração que você precisa e aí você vai lá e você vai orar a palavra, com início, meio e fim. E eu creio que quando você começar a orar a palavra em voz alta, sua mente vai começar a ser renovada, seu coração vai começar a ser quebrantado e o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você. E ele vai começar a ministrar no seu coração aquilo mais que você tem que orar. Aqui vai ser um destravar, um desatar do céu sobre a sua vida. Porque muitas vezes quando a gente está paralisado, quando a gente está fraco, a gente precisa de ajuda. A gente precisa reconhecer que na multidão dos conselheiros da sabedoria, que é bom a gente poder contar uns com os outros. Então, o Diário de Oração volume 2, ele tem mais de 156 orações
prontas, pautadas na palavra, para os mais diferentes cenários da sua vida. Né? Tem oração para o seu casamento, para os seus filhos, para os netos, para o seu trabalho, para as suas emoções, para a batalha espiritual, né? Para abençoar o seu mês, a sua semana, o seu dia, para tudo. Então, se você ainda não tem o seu diário de oração volume 2, é só comentar aqui embaixo oração e você vai receber um link. E aí você vai ter uma opção lá de escolher se você quer receber o seu diário de oração digital. Aí hoje mesmo você já recebe no seu e-mail. Ou você pode receber também o diário de oração físico, assim, na sua casa. E nós liberamos para você frete grátis para todo o Brasil. Então não importa em que lugar do Brasil aí que você mora, você vai receber ele aí sem frete, né? Com frete gratuito. Vai ser uma bênção. E aí quando você receber, tira uma foto e me marca, tá bom? Se você quiser o 1 e o 2, tem uma condição especial. Me chama e fala assim, Ana, eu quero o combo, eu quero o 1 e o 2. Aí eu mando pra você, não aqui, né? Você vai ter que me chamar depois no privado, quando terminar a live. Aí você fala, Ana, eu quero os 2. Aí eu te mando, aí vai ter um desconto especial pra você levar os 2. Muitas pessoas me perguntam assim, Ana, qual que é a diferença, né, do 1 e do 2? Aqui no 1, ele tem espaço para você desenvolver constância com Deus. Então, durante o ano inteiro, você vai poder escrever ali semanalmente, né, os seus motivos de gratidão, as suas autoprofecias, quais são os seus alvos de oração, o versículo bíblico da semana. E também aqui no volume 1, eu vou ensinar o passo a passo de como você orar de forma eficaz. Eu vou gerar consciência, né, de onde você está, onde você deseja chegar. Então vai ser uma bênção assim, para você gerar consciência. Já aqui no volume 2, aqui também tem orações pautadas na palavra, mas não tem tantas. Então vocês começaram a mandar mensagem para mim, falaram assim, Ana, a gente queria um livro só com orações. Então aqui o Diário de Oração volume 2, ele também tem alguns ensinamentos sobre oração. Tem também um ensinamento de como você fazer um devocional mais profundo, né, estudando a Bíblia. Mas são mais de 156 orações pautadas na palavra, né, para ser ali um livro de cabeceira. Então cada um ele vai cumprir ali um propósito diferente. E eu amo os dois, né, mas se o seu foco é vencer a distração na hora de orar, vencer a mente acelerada, eu começaria pelo 2. Então é só digitar aqui oração, você vai receber o link aí para você adquirir o seu. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então ele vai dizer, ajoelhe-se e ore. Diga ao pai que você é sua filha. Diga-lhe que você dá boas coisas aos seus filhos. Diga-lhe que você tem certeza de que ele está muito disposto a dar boas coisas aos filhos dele. Fale a sua doença chamando-a pelo nome. Ordene-lhe que saia do seu corpo em nome de Jesus. Ordene que a sua fraqueza saia do seu corpo. Você tem que ser ousado, assim, ei, fraqueza, você não pode orar de qualquer jeito. Você tem que orar com autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu poder para você usar o nome dele. Então, você fala assim, ei, cansaço, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia do meu corpo agora. Por quê? Porque Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas suas feridas eu fui sarado. Então, eu não tenho cansaço. A Bíblia diz que digo fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que o Senhor renova a minha força. Então, todo cansaço não tem espaço na minha vida. Então, fale a sua doença chamando pelo nome. Fala, ei, câncer, no lugar tal. Sai agora em nome de Jesus. Bata em retirada, pega tudo que é seu. E no poder do nome de Jesus, vai embora. Não é na sua autoridade. Não é na sua força. Não é nas suas credenciais. Não é no seu currículo. É no nome de Jesus. Você está dando uma ordem em nome de Jesus. Ordene que saia do seu corpo em nome de Jesus. Ordene que a fraqueza saia do seu corpo. Confessando o Salmo 27:1. O Senhor é a força da minha vida. Então toda fraqueza tem que bater em retirada em nome de Jesus. Desfrute dos seus direitos. Ajude os outros a desfrutarem dos mesmos direitos. Satanás não pode colocar sobre você o que Deus já colocou sobre Cristo. Uau! Gente, isso aqui é tão profundo. Se Isaías 53:4-5 fala que Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A palavra é a verdade, a palavra nunca volta vazia. E eu preciso crer nela, porque Satanás não pode colocar sobre você e sobre mim o que Deus já colocou sobre Cristo. Só que Satanás conhece a verdade, só que ele tenta distrair você com mentiras. E você precisa se posicionar.
crendo na testemunha não de acusação, mas na testemunha, agora me falhou aqui o nome da testemunha. Então tem a testemunha de acusação e tem a testemunha de que está a seu favor. E a palavra está a seu favor. Satanás não pode colocar sobre você o que Deus já colocou sobre Cristo. O pecado e a enfermidade foram cravados na cruz. Portanto, você está liberta da sua maldição para todo sempre. Você está curada. Você pode declarar aí, eu estou curada? Testemunha de defesa, me veio agora. Então, a testemunha de defesa é a palavra. Testemunha de acusação é a dor, é o sintoma, é a dificuldade. Entenda isso, minha irmã, que essa palavra entra no seu coração. O pecado e a enfermidade foram cravados na cruz. O seu pecado e a sua enfermidade foram cravados na cruz. Portanto, você está liberta. Você pode declarar aí, eu estou liberta em nome de Jesus. Para todo sempre. Você pode declarar aí, eu estou curada. É isso aí, Mariana. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Declare aí, minha irmã, eu estou curada em nome de Jesus. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. O Senhor está aqui. O Senhor nos resgatou da maldição da lei. Jeremias 31:11 diz, porque o Senhor a resgatou e a livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Uau! Então o Senhor te resgatou das mãos de Satanás, que era mais forte que você. Jesus veio para te salvar. Você tem o direito de resgate. Jeremias 32:17 vai dizer, ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Uau! Jeremias 32:17. E aí eu separei algumas frases aqui para você anotar e declarar. Eu escolho colocar o meu testemunho ao lado da palavra de Deus. Então lembra que existe um tribunal da fé. Esse foi todo o tema do nosso encontro. Existe um tribunal da fé. Nesse tribunal da fé existem 3 testemunhas. Primeira testemunha, testemunha de defesa, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que nunca volta vazia. Segunda testemunha é a testemunha de acusação, que é a dor, que é o sintoma, que é a circunstância, que é a dificuldade, a adversidade. E aí tem você, que deve fazer uma opção, que deve tomar uma decisão de testemunhar em aliança com a palavra, que é a testemunha de defesa, ou você deve entrar em concordância e testemunhar em aliança com a dor, que é a testemunha da acusação. Que você possa tomar essa decisão hoje de declarar, eu escolho colocar o meu testemunho ao lado da palavra de Deus. Porque você é o voto de desempate. Tudo é possível àquele que crê. Então hoje está nas suas mãos. Entrar em concordância com a palavra ou entrar em concordância com a dor. E anular a palavra. Então escreva aí. Eu escolho colocar o meu testemunho ao lado da palavra de Deus. Eu escolho colocar o meu testemunho ao lado da palavra de Deus. Declarei para você ouvir, para sua alma ouvir. Eu escolho hoje colocar o meu testemunho ao lado da palavra de Deus. Então, quando eu sinto algo ruim, eu não falo sobre o que eu estou sentindo. Eu identifico aquilo e aí eu vou declarar a palavra que me fortalece. A palavra é poder de Deus sobre as circunstâncias. Segunda frase, eu não sou movida pelo que eu sinto. Eu sou movida pelo que eu creio. Eu não sou movida pelo que eu sinto. Eu sou movida pelo que eu creio. Fala isso em alta voz para você ouvir. Sua alma precisa ouvir isso. Isso aí, Val, eu escolho colocar o meu testemunho ao lado da palavra de Deus. Eu não sou movida pelo que eu sinto. Eu sou movida pelo que eu creio. Eu não sou movida pelo que eu sinto.
Eu sou movida pelo que eu creio. E eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É nela que eu confio. É no Senhor que eu confio. E a terceira frase. Apesar da dor, eu declaro que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Apesar da dor, eu declaro que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Apesar da dor, eu declaro que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Apesar da dor, eu declaro que pelas suas pisaduras eu sou sarada. E por último, declare: a palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. A palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. A palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. A palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. Declare isso e deixe cada parte do seu corpo sentir essa verdade, essa decisão que você está tomando agora. A palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. A palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. A palavra de Deus tem a palavra final na minha vida. Ei dúvida, ei medo, ei desesperança, ei preocupação, ei ansiedade. A palavra de Deus tem a palavra final sobre a minha vida. E eu creio na palavra que ela diz que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. E pelas suas feridas eu fui sarada. Eu creio nessa verdade, eu tomo posse dela. Obrigada, Jesus, pela cura. Eu recebo a cura nessa noite em nome de Jesus. Amém? Que bênção. Uau. Quem foi abençoada nessa noite? Como é bom, né? Declarar a palavra, a gente se sente fortalecida. Que você possa levar, né, desse encontro hoje esse aprendizado. Que você possa estar ao lado da testemunha de defesa, que é a palavra de Deus na sua vida. Não fale sobre os seus sentimentos. Declare a palavra. Declare a palavra. A palavra é poder de Deus sobre as circunstâncias. A palavra não volta vazia. E nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então a melhor coisa que tem é orar a palavra, declarar a palavra. Tomar café da manhã com a palavra, almoçar a palavra. Fazer da palavra o nosso estilo de vida. Porque quem cumpre princípios, quem cumpre o que está na palavra, colhe as promessas da palavra. Então louvado seja o nome do Senhor, porque Ele atraiu, né, o seu coração até esse encontro. E aí só reforçando, se você ainda não tem o seu Diário de Oração volume 2, que vai te ajudar, né, a aprender a orar a palavra, vencer a distração, a batalha na sua mente, a mente acelerada. Muitas vezes a gente não conhece ainda muitos versículos bíblicos. Então a forma mais eficaz que tem de orar é orando a palavra. Então para de orar de qualquer jeito, começa a orar do jeito certo, declarando a palavra. Eu tenho certeza que esse diário ele vai ser uma ferramenta, um arsenal de guerra espiritual aí que vai te destravar, que vai te levar para bem perto do Senhor. E daqui a pouco, quem sabe, você também está fazendo aí o seu diário de oração com as suas próprias orações e abençoando outras pessoas. Porque eu creio que aquilo que é uma dor para nós, não é uma dor em nós por acaso, mas porque Deus quer nos usar através daquela experiência que nós tivemos com Ele. Então, glória a Deus pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, por você estar aqui aprendendo mais o Senhor. Esse é o melhor lugar para estar diante da presença. Então, deixa eu orar por você e abençoar a sua noite em nome de Jesus, seu final de semana. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor. Estamos aqui com o coração grato por tudo que foi nos revelado nessa noite, por todas as palavras de sabedoria, por todos os princípios, ó Pai, que foram colocados aqui nesse tempo de mesa, ó Pai, para que nós pudéssemos desfrutar desse banquete da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por nos ensinar com Teu amor, por nos permitir, Senhor, aprender algo novo. Obrigada, Senhor, por renovar a nossa mente. Obrigada porque nós podemos estar aqui nessa noite gratuitamente, ó Pai, desfrutando desse tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos atraiu para estarmos aqui. Nós poderíamos estar nessa sexta-noite em tantos lugares, ó Pai, mas o Senhor nos atraiu e nós te agradecemos, ó Pai, porque nós ouvimos a Tua voz e que nós venhamos permanecer assim, ó Pai,
não somente ouvintes da tua palavra, mas que o Senhor nos dê graça, ousadia, Senhor, um coração rendido para praticar a tua palavra em nome de Jesus. Nós queremos viver de acordo com a tua vontade, ó Pai, porque esse é essa é a melhor decisão que nós podemos tomar nessa noite. Andar não segundo o nosso próprio entendimento, ó Pai, mas segundo a revelação da tua palavra para nós. Pai, que em cada coração aqui nessa noite, o Senhor ative um desejo ardente, Senhor, de te buscar como nunca antes, de estar na tua presença como nunca antes, de desenvolver uma intimidade com o Senhor como nunca antes, de meditar na tua palavra como nunca antes. Pai, que não tenha ninguém aqui nessa live, ó Pai, que passe por essa vida sem conhecer todas as boas promessas do céu para sua vida. Que todos aqui hoje, ó Pai, recebam a ativação do teu Espírito, para que leiam a Bíblia completa, ó Pai, e se levantem como resposta para tantas almas sedentas que há nesse mundo afora, Pai, precisando de uma palavra de vida, precisando de uma palavra de cura, de libertação, de restauração. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor um dia me levantou para estar aqui, apesar das minhas imperfeições, Pai. E eu oro para que o Senhor levante aqui nessa live um exército de mulheres posicionadas com o coração queimando por Ti, que desejam também, através da sua transformação, Senhor, levar a luz, levar da Tua graça, ó Pai, deixar o Teu bom perfume ser exalado por onde o Senhor as enviar. Ó Senhor, sara as Tuas filhas. Eu creio que essa noite é uma noite de cura, de libertação, de restauração. Que tudo aquilo, Senhor, que estava aprisionando as Tuas filhas, está caindo por terra agora em nome de Jesus. E que a partir de hoje, elas se levantam como mulheres curadas para curar. Essa é a nossa oração. Eu abençoo as Tuas filhas em nome de Jesus. Glorifico o Teu nome, ó Pai, pelo coração delas entregue a Ti, pela disposição delas em estarem aqui até agora, ao final, para receber essa palavra. Que o Senhor venha honrá-la, Senhor, em todos os caminhos. Que a família delas seja bendita, ó Pai. E que tudo que elas colocarem à mão prospere para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus, abençoando a noite delas, a noite de cada integrante, cada familiar delas. Abençoa em nome de Jesus a casa delas e o final de semana delas, ó Pai. Que a Tua graça, o Teu favor as envolva de uma forma poderosa e que elas desfrutem, ó Pai, e contemplem a Tua bondade e vejam a manifestação da Tua glória dentro da casa delas, para que elas vejam e saibam que foi o Senhor que fez, que o Senhor é um Deus de perto, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de te fazer um convite. Essa live vai ficar salva. Vai lá agora na live que vai ficar salva e deixa um comentário. Comenta lá, eu estou curada em nome de Jesus. Declara, reafirme isso. Declara a sua fé e saiba que saindo daqui você vai ser testada. Mas quando você for testada, que você fale, ei dor, ei sintoma, ei distração, em nome de Jesus, vai embora. Eu conheço a palavra e eu creio nela. Uau! Que você possa caminhar aliançada com o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Até a próxima, Deus te abençoe. Fica com Deus, boa noite.